meus amores, tudo bem? Enfim, de volta, cansada, mas de volta. E esse primeiro vídeo eu vou contar como foi meu parto. Vou contar tudo que eu passei, tudo que aconteceu. Então, se você tem curiosidade, já adiantando, meu parto foi cesárea. Clica no curtir pra me ajudar e vamos lá acompanhar comigo. Bom, gente, a primeira coisa, eu acabei não gravando o diário de gravidez das últimas semanas porque eu estava muito acabada, mas não lembro qual semana que foi, depois eu regravo, né, porque eu deixei tudo anotado. Eu acabei marcando a minha cesárea para 39 semanas. O motivo: conversei com o meu ginecologista, ele não aconselha marcar cesárea antes e tem uma lei agora que você não pode marcar cesárea antes de 39 semanas. E depois de 39 semanas o bebê já tá perfeitinho, o pulmão amadurecido, então, assim, em termos de saúde, ele não tem mais nada que ele deixe de ganhar por nascer com 39 semanas. E depois de 40 semanas também é só peso que o bebê ganha, não tem mais nada referente à saúde que possa influir. Então eu marquei com 39 semanas, que foi dia 18 de agosto. E assim, eu tava muito ansiosa, foi de acordo com o meu marido, meu médico também deu um ok pra gente marcar com 39 semanas. E um dia antes, que foi no dia 17, eu já não conseguia dormir. Eu já não tava dormindo antes por causa da barriga, né? Mas devido à ansiedade do parto, eu já não dormi um dia antes. Então, um dia antes, eu acordei de madrugada, às 4 horas, ou melhor, nem acordei porque eu não tinha dormido. E ele falou, o médico pediu pra eu tomar um lanche leve, só pra não ficar muito tempo sem comer, porque tem que ficar em jejum pra fazer a cesárea. Então, às 4 eu tomei um lanche, como se fosse um café da manhã mais ou menos leve, e às 6 da manhã eu tomei um copo de água. Meu parto estava marcado para meio-dia, mais ou menos, meio-dia e meio. Então, a gente fez isso e lá pelas 6, 7 horas da manhã, a gente já tinha saído de casa e já tava rumo ao hospital, tá? A gente chegou muito antes, tipo 7 da manhã, só tinha gente lá no... Eu tive no Promatre, mas por um lado foi bom, porque a gente não ficou esperando, ainda deram upgrade no nosso quarto, pegamos um quarto melhor, então foi muito bacana. Valeu a pena ter chegado bem antes, tá? Apesar de estar ansiosa, valeu a pena. Logo que a gente chega, eles fazem uma medição de pressão, temperatura, um monte de questionamento para saber como que você tá pro parto, se você teve alguma intercorrência durante o parto. Então você conversa com uma enfermeira, depois você conversa com o anestesista, ele explica como que vai ser. Não necessariamente o anestesista que vai estar lá na hora do parto, mas o anestesista explica o processo da RAC durante a cesárea. Então, se você tem alguma dúvida, já pode tirar nessa hora, que é bem tranquilo. E o atendimento foi ótimo, tá, gente? Bom, aí meu marido foi pro quarto enquanto eu tava fazendo essas medições, né? E nisso ele já foi arrumando as lembrancinhas, já pôs o enfeite de porta. Quando eu cheguei no quarto, já tava tudo arrumadinho, foi muito fofo. E aí uma enfermeira me leva e fala: olha, como seu parto é meio-dia, a partir das 11 horas você coloca um avental, você fica totalmente pelada, né, só com o avental que eles dão lá e uma touquinha na cabeça, e você pode usar maquiagem. A única coisa que eles falam é que não pode esmalte escuro, mas maquiagem mais ou menos leve, né, não vou usar uma maquiagem pra noite, você pode, só pra, né, depois nas fotos sair mais bonitinho e tal. Então foi assim, às 11 horas eu me preparei, e eles levam de cadeira de roda para o centro cirúrgico e eles já começam, a primeira coisa é colocar o acesso nessa veia aqui da frente, tá? E assim, eles já avisam, ó, é bem mais dolorido do que quando você tira sangue aqui pelo braço, mas tem que ser por aí. Então eu já tava preparada pra dor e acabou doendo menos do que eu tava pensando, porque eu falei, nossa, vai doer absurdo, mas não doeu tanto assim, doeu, mas não tanto, tá? Então eles fizeram o acesso pra começar a correr a medicação. Eu não lembro exatamente qual que é a medicação, tá? E aí, a primeira coisa é anestesia. Então você já tá lá deitada com acesso no braço da medicação. E aí eles te levantam, colocam a sua perna como se fosse de índiozinho, sabe? Dobradinha assim. Aí o médico pede pra você abaixar a cabeça. E aí ele vê lá o lugar certinho. Primeiro ele dá uma anestesia local pra RAC não doer. Então ele dá anestesia local. Eu senti anestesia local, tá, gente? Não é uma dor insuportável, mas você sente uma agulhadinha. Não é que não dói nada, doeu um pouco sim, tá? E aí depois que a anestesia já começa local, já começa a fazer efeito, ele começa com a RAC. A RAC em si só dói a picadinha, porque você já tá anestesiada com a anestesia local. Só que é um negócio
bizarro você começar a sentir. Você começa a sentir, tipo, o bumbum quente, a perna quente, parece que começa a adormecer tudo. E dali, tipo, 3 minutos você já não tá sentindo a sua perna. É uma sensação muito estranha, muito estranha. Eu nunca tinha tomado hack, então pra mim foi algo, assim, totalmente diferente do que eu já tinha passado, tá? E você fica na memória. Então eu tava na minha cabeça que eu tava sentada com a perna de índiozinho. E depois eles já tinham esticado minha perna e eu tava sentindo a minha perna como se estivesse de índiozinho. É muito estranha a sensação, tá? Bom, depois que eu já tava anestesiada com a hack, meu marido entrou no centro cirúrgico, pra quem quer acompanhar, né? Ou o marido ou a mãe, depende de quem quer que vai acompanhar o parto. Meu marido entrou e aí eu fiz no Promatra, então eu tenho aquele visor que acende uma luz e a família inteira vê o parto acontecendo, mas eles não acendem essa hora, eles só acenderam pra eu dar um tchau pra galera que tava lá, né, meus pais, minha sogra, meus cunhados e tal, meu irmão, e aí ele apaga de novo e só vai acender a luz depois que o nenê já tiver nascido, tá? Bom, aí começou o parto, eu já tava completamente anestesiada, não estava sentindo nada, eles colocam um tecido azul na minha frente, justamente para eu não ver o corte, nada, e nem meu marido, ele ficou do meu lado. Eu até falei pra ele, não precisa ver, porque ele fica impressionado, então não tem necessidade, né? E aí, foi isso. Aí começou, na hora que eu percebi um cheiro de carne queimada, aí eu perguntei, vocês já abriram? Eu falei, sim, já estamos vendo a neném. Eu falei, oi? Sim, já estavam vendo a neném, gente, eu não tava sentindo absolutamente nada, tá? E aí, depois de um tempinho, eu não lembro exatamente o tempo que foi, o médico falou, ó, já tô vendo a nenê aqui, já estouramos a bolsa, não senti nada. Meu marido falou que só ouviu um barulho de água, assim, sabe, da bolsa estourando. E aí o médico tirou a Bia, assim, levantou, mostrou na minha frente, assim, por cima do tecido azul. E, gente, é uma sensação muito estranha, eu nunca tinha sentido nada, assim, que você fala, meu Deus, esse ser humaninho estava dentro de mim. Não sei explicar, gente, é uma sensação muito estranha. Você fala, como que pode? Tava dentro de mim. É essa a sensação que eu tive, tá? Não sei se mães que já passaram por isso tiveram a mesma sensação, mas é uma coisa estranha e inexplicável, tá? Acho que só quem já passou consegue entender o que eu tô falando. A Bia nasceu com 3,255 kg e 48 centímetros. Uma coisa que eu pedi no parto é que assim que ela nascesse tentasse dar de mamar, e a gente conseguiu. Tanto ela conseguiu sugar quanto eu já tava com o colostro, então foi muito legal. Eles deram uma limpadinha nela, trouxeram ela assim pra perto de mim, eu dei um beijinho nela e ela parou de chorar na hora, foi muito fofo. E já colocaram ela no meu peito pra ela dar uma sugadinha. Lógico que ela não ficou 15 minutos mamando, mas ela já teve o contato, e isso que eu acho mais importante, porque é muito gostoso você sentir. É estranho e gostoso ao mesmo tempo, tá? Depois do centro cirúrgico, eles tiram o nenê, levam pro berçário pra dar banhinho e tal, sai todo mundo, você fica com uma das enfermeiras, eles te passam pra uma outra maca que você vai pro centro de recuperação, tá? Fica bastante tempo, porque tem que passar totalmente anestesia pra você voltar pro quarto. E aí a anestesia passou, se o parto... A Bia nasceu 13h12, tá, gente? Eu fiquei até umas 4 horas da tarde no centro de recuperação. E aí a anestesia foi passando, você começa a conseguir mexer ou os dedos do pé ou o joelho, vai da sensibilidade de cada um. E assim, tinha a dor do corte da cesárea, mas não era uma dor absurda, ainda mais porque eu também estava sendo medicada para dor. Então, assim, duas coisas, não estava doendo absurdo e pra mim tolerável, tá? Por causa da medicação. Bom, na hora de voltar pro quarto, esqueci. O que mais doeu, tá, gente? Quando eu estava na sala de recuperação, eles querem saber se o seu útero está voltando, contraindo. Aí vem uma enfermeira e simplesmente aperta a sua barriga muito forte para sentir o útero. Foi a hora que eu senti mais dor de todo o processo. E isso é feito tanto em parto normal quanto em cesárea, gente. É uma dor insuportável, sem brincadeira. E eu falei pra ela, se você tiver que fazer isso de novo, você vai me anestesiar, porque eu não suportei essa dor. É muita dor, é muita dor. Você tá cortada, você tá dolorida do processo inteiro, ela vem e aperta pra saber se o útero tá voltando. Meu, quem merece? Foi a pior dor. Faria 500 outras cesáreas se não fosse por esse fato da enfermeira vir apertar. Mas tudo bem, claro que é comum isso, né?
Bom, na hora de voltar pro quarto, eles trazem o nenê, colocam uma faixa na gente, assim, colocam o nenê perto do seu peito pra voltar pro quarto. Então o nenê volta com você. Isso eu achei muito legal, gente, muito legal mesmo. Ah, e nesse processo todo você tá com um big absorvente. E eu acho que o parto normal fica tipo um fraldão também, porque eu acho que o parto normal acaba sangrando mais. E é um sangue tipo de menstruação mesmo, tá, gente? E você vai ficar com esse sangue por um bom tempo. Em relação à amamentação, eu vou gravar um vídeo só de amamentação que eu acho muito importante. Tem muita coisa que eu quero contar pra vocês que aconteceu comigo e que eu não quero que aconteça com mais ninguém, porque ninguém merece. E aí no primeiro dia eu recebi as visitas, mas só do pessoal mais próximo, assim, meus pais, meu irmão, tal, que já, inclusive assistiram o parto, ou gente bem próxima, porque você não tá bem, você ainda nem conhece a criança não te conhece. Então, assim, só gente bem próxima. Eu até aconselharia as pessoas avisarem, tipo, no final do dia, pra a visita ser só os próximos outros dias, tá? Não ser no próprio dia, porque você não tá bem pra receber visita, vou ser bem sincero, no primeiro dia, tá? E se tem muito barulho, muita gente falando, o bebê começa a ficar agitado, irritado, passa de colo pra colo. Eu vi isso com a Bia, gente. Teve uma noite que ela não dormiu a noite inteira, que ela ficou passando de colo pra colo, ela ficou muito irritada esse dia, tá? Então, tomem cuidado com as visitas, deixa pra avisar no dia seguinte, não deixe as pessoas qualquer pessoa pegar neném no colo, porque eles ficam muito irritados, gente. Imagina, né? Seu segundo dia de vida passando de colo em colo. Bom, vamos lá. Esse dia ela não dormiu. Eu não tinha inchado quase nada durante a gravidez. Depois da cirurgia, eu inchei muito meu tornozelo, o pé e as mãos, mas muito mesmo, e eu não sou de inchar. Pode ser reação da anestesia, ou até porque você fica com muito líquido acumulado e tal, mas eu enchei bastante e demorou até o dia que eu saí, ou seja, 3 dias demoraram pra desinchar, tá? Depois de 8 horas que eu tava no quarto no primeiro dia, vem as enfermeiras tirar a sonda, porque você fica com uma sonda dentro da vagina por causa do parto, né? E pra tirar a urina e tal. Então você nem sabe que você tá com a sonda, né? Só descobri depois, a hora que eu fui pro quarto, que eu tava com a sonda. E aí ela vem e tira. Aí eu tava morrendo de medo que doesse, porque você já tá super sensível. E aí ela veio, tipo, fez um jeito lá que eu não senti quase nada. Então eles tiram a sonda e te levam pra tomar banho. Como você tá muito tempo deitado, tem que ser com a ajuda da enfermeira, você não pode levantar sozinho, porque pode dar tontura e você pode cair. Então eles te ajudam a tomar banho, mas não é lavar a cabeça, nada, é banho no corpo, lavar as partes íntimas pra tentar resolver ali, porque realmente você tem uma vontade absurda de tomar banho, tá? No dia seguinte, aí já começaram a vir mais visitas e eu tive um problema sério, eu não sei se é normal, mas meu intestino ficou muito preso, muito preso. Deram até tamarine, aqueles remedinhos lá fitoterápicos pra conseguir no banheiro, e aquilo dá uma cólica, né? Vocês imaginam. E eu fiquei com o intestino muito preso, então tipo, eu suava frio, gente, suava frio, foi horrível, mas acho que faz parte. Várias pessoas que fizeram cesárea, eu ouvi que aconteceu isso, tá? Da primeira noite pra segunda eu não consegui dormir quase nada, parece que eu tava quase pegando sono, mas aí de repente eu acordava, acho que a adrenalina do parto, muita coisa acontecendo, você querendo ver a nenê, saber se tá... Gente, a cabeça fica meio alucinada, assim, e eu não consegui dormir nada do primeiro pro segundo dia, ou seja, eu já tava 2 dias sem dormir, eu tava praticamente 3 dias, né, sem dormir nada. E aí o que aconteceu? Você tem 2 opções, pelo menos lá no Promatre. Ou você pode deixar o nenê durante a noite num bercinho do lado da sua cama, ou você pede pra ir pro berçário pra você conseguir dormir. Se você deixa o bercinho do seu lado, é instintivo você ficar olhando pra saber se tá tudo bem com o bebê, ou seja, você não vai dormir nada. Se leva pro berçário, você sabe que tem uma equipe lá por trás cuidando do bebê, e também no quarto tem uma televisão que você consegue ver exatamente seu bebê lá no berçário. Então você tem as 2 opções. No começo porque eu queria que ela ficasse no quarto, só que eu tava tão esgotada, que eu falei, pode levar pro berçário, e eu fico vendo pela televisãozinha se tá tudo bem, e aí eu consegui dormir um pouco. Gente, não vai dormir a noite inteira. Primeiro que a enfermeira entra de 3 em 3 horas de madrugada pra levar o nenê pra mamar. Então você não vai dormir, nem você nem quem tá te acompanhando. Meu marido também não dormiu nada, coitado. Mas assim, você
terceiro dia que você sai da maternidade, você tá só o bagaço, porque você não dormiu, é muita informação, uma vida nova pra você cuidar, então assim, não é fácil, tá, gente? Em relação à cesárea, eu não senti quase nada, no segundo dia já tava andando normal, eu senti uma dor ali no corte e tal, dependendo do movimento, principalmente pra levantar e sentar. Em pé eu não sentia nada, gente, nada, eu não tô mentindo, eu não sentia nada. Então, eu caminhava, porque eles falam pra caminhar, quem conseguir não estiver sentindo muita dor, justamente para não acumular gases, caminhava, ia até o berçário, voltava numa boa, lógico, devagar. Mas no terceiro dia que eu saí, ninguém acreditava. Falei, você fez cesárea? Eu falei, fiz, mas não tô sentindo tanta dor. E, gente, sou a pessoa mais dolorida do mundo, E eu não tava sentindo uma dor absurda, era totalmente suportável. Eu já senti dores muito piores do que essa. E assim, se é por medo de cesárea, eu faria outras tranquilamente, porque eu não senti quase nada, tá? Eu senti muito mais dor na amamentação, que eu vou contar pra vocês em outro vídeo, do que na cesárea. Então quem tá programando fazer cesárea, fica tranquila, relaxa. Você tem que fazer com um médico que você confie. Isso eu acho que é o principal, porque você tendo segurança no que tá acontecendo, parece que tudo flui melhor, sabe? E assim, gente, depois que eu saí, 2 dias aqui em casa, então, no total de 5 dias eu nem lembrava do corte da cesárea. Se eu sentia dor, se eu fizesse algum movimento brusco que puxava o corte, tá? E eu tirei os pontos depois, acho que foi depois de 10 dias, 15 dias, não lembro exatamente. Também não doeu nada e assim, tranquilo, tá? Então é isso, gente, esse foi meu relato da minha cesárea. Foi tranquilo relativamente à cirurgia em si, mas teve esses outros pontos que eu contei pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostar, clique no curtir pra me ajudar. Um beijo, até o próximo.